Vamos lá para mais uma live e falar hoje de vidas passadas, como que a gente, quando tem acesso a alguma vida passada, pode interiorizar essas questões, não entrar em modo de sabotagem, não ficar olhando para questões que envolvem dor, né? E não se desesperar, não ficar ali reativa também, né? Porque às vezes é um campo de muita raiva, de muita dor. Então, como que a gente pode transformar isso, modificar aí a nossa vida, melhorar, trazer consciência, trazer discernimento. Vou contar também um pouquinho da minha experiência, como que a gente aí, tenta lidar com tudo isso, né? Porque é um campo de informação muitas vezes que vem trazendo questões de gente perto, né? Gente da família, amigos, e são questões às vezes, né, meio abusivas, meio complexas, né? E como que a gente pode aí melhorar tudo isso, ancorar o que a gente precisa, né? Não veio, vem, quando vem, não vem por acaso, né? E aí, como que a gente pode tentar conduzir essas informações para com leveza, né? Ajudando na modificação da nossa história. Então, estou chamando aqui algumas pessoas, envia também aí essa live aí para alguém que se interessa, né, de vidas passadas, para a gente conversar. Boa noite, bem-vindo. Bem-vinda. E é interessante porque eu já tive contato com 6 encarnações. Cada uma delas trouxeram informações importantes, né? Bem-vinda! Bem-vinda, Tri! Bem-vinda, Jerusa! Eu já tive contato aí com 6 encarnações minhas, né? Então, foram algumas bem impactantes, todas elas veio com propósito, né? Veio com propósito de cura. São questões muito profundas aí que me trouxeram consciência. Oi, Ade, bem-vinda, querida, saudade. E aí, quando a gente entra nesse campo, né, de informação que tá no inconsciente, ai, eu até esqueci eu ia pegar um desenho no iceberg. A gente traz um campo aí de informação que não tá no consciente. E é interessante porque aconteceu essa semana, assim, de vir uma pessoa, né, para aqui, para o atendimento, e ter uma raiva, um ódio muito grande pela outra, por conta dela ter visualizado uma vida passada, e isso trazer desestrutura na vida dela, em todos os níveis, porque desestruturava todo mundo da casa, porque ela não conseguia lidar com aquela informação. E aí nisso, quando a gente abre o campo, né, da constelação, se visualizou nesta vida algo totalmente diferente da anterior. E aí, como que a gente nutre ódio, né, e rancor durante tanto tempo por conta de uma informação que veio para poder elaborar? E é isso aí onde a gente tem que se apegar. Porque quando surge, né, imagina um iceberg, né, eu tô sem o papel aqui, esqueci, eu ia pegar, acabei esquecendo. Então imagina ali um iceberg. A parte que tá fora da água, ela é muito pequena. A parte que dá dentro da água, ela é enorme, gigantesca. Então, considerando que o nosso inconsciente é essa parte que está submersa, que está nesse campo de informação de tantas vidas que vem aí, né? E o campo da consciência, que é aquilo que a gente está aqui, a gente está conversando, você sabe que você fez ontem, você sabe que você fez em algum momento do ano passado.
coisas também nessa vida que a gente não dá conta, a gente pega e força aí para o inconsciente, né? Para que não lembre, porque aquilo foi traumático, aquilo entrou no campo de dor, eu não quero lembrar, jogo para o inconsciente. E não consegui elaborar. Só que por vezes, dependendo do que a gente precisa, e assim, o contato com o outro, gente, encarnação não vem por acaso, né? Se você veio aí com alguma questão assim, né? Sabe de alguma encarnação sua, ou então tem alguma percepção também, né? Porque a gente vai lidando com o outro no dia a dia, a gente às vezes tem alguma intuição, e aí nisso a gente tem aqueles insights, né? Vem uns flashes, e nisso a gente tem que saber elaborar para não entrar numa dinâmica de ódio, de retornar às vezes a uma vingança. Olá, boa noite, bem-vinda. Porque essa dinâmica de ficar ali repetindo, porque o que acontece? Da grande maioria que eu vi, eu vi algumas pessoas que estão nesta encarnação comigo, né? Então, na trilha reencarnatória aqui, né? Que a gente se encontra, a gente se esbarra, ou tá dentro da família. E se eu focar naquela dor daquela vida, eu não consigo viver. Não dá. Só que às vezes a gente tem que elaborar isso em terapia. Porque vem experiência, tá, gente? Vem não só a imagem, mas vem um ímpeto também de sentimentos, uma bagagem grande de sentimentos, é como se fosse reviver, estivesse revivendo aquilo. E é interessante que, assim, eu vou falar, eu tenho 6 aí que eu tenho consciência, mas cada uma foi uma diferente da outra. E quando veio com propósito, veio para cura, veio para tentar ajustar, né? O que estava repetindo às vezes, né? Padrão de repetição lá do passado, nesta vida. E aí a gente vai elaborando para o quê? Sublimar e não repetir mais. E aí, se eu pego e fico com raiva, com ódio, eu sei que aquela pessoa, quem é, na minha vida, né? Porque às vezes mostra nitidamente, ou às vezes já aconteceu comigo da imagem estar sobreposta a outra vida. É desafiador. Você pegar e nutrir de novo aquele ódio, aquele ranço, de repente por ser cenas de violência, né? Então, se a gente tá aqui é para aproveitar a jornada. Graças a Deus, Deus fez com que a gente esquecesse tudo, apagasse as encarnações passadas quando a gente nasce nessa. Só que por... Bem-vinda, Rô! Só que por motivos, né, que a gente desconhece, bem-vindo, Jenny, motivos que a gente desconhece, aquela vida sai lá do inconsciente, tava lá quietinha, e às vezes no contato com alguém, aquilo começa, de repente, já a aparecer. É como se ela forçasse boa noite, forçasse submergir, né? Ali do fundo, das profundezas do inconsciente, submergir para o campo da consciência. Às vezes algum lapso, às vezes algum jeitinho de fazer as coisas, algum sentimento que você nutre pela outra pessoa, e aquilo força. Tanto pro bem, assim, coisa, tipo, você reconhecer alguma pessoa que você gostou do passado, né, que foi importante para você, assim como também os desafetos. E às vezes a gente tem ranço de uma pessoa e não sabe por quê. E tá lá atrás, aquela informação, né? E assim, eu vou considerar que cada experiência é única, né? Dentro dessas 6 que eu vivi, a última foi agora, vou ser sincera, foi semana passada,
foi desafiador. Desafiador. Então, assim, e é interessante porque, assim, cada um vai ter a sua experiência e seu impacto na vida. E em certos momentos eu senti como se aquela vida quisesse tomar a frente da minha, dessa, né? Como Roseli. E, opa, pera, não, você não pode tomar frente aqui não, vai, volta. Traz a consciência, mas volta para onde você estava. É só para trazer elucidação. Esse aqui não manda não, quem manda aqui é a Roseli. Nessa vida, nesse selfie aqui. Então, elaborar muitas vezes essas questões, quando elas surgem, a gente precisa de alguém mais capacitado. Precisa de alguém que saiba conduzir. Porque muitas das questões que vêm aí, às vezes a pessoa tem uma depressão, uma síndrome do pânico, um distúrbio psicológico, muitas vezes isso está enraizado naquelas encarnações. E a gente não entendeu por que a pessoa está desequilibrada, né? E isso reflete na vida. A minha primeira encarnação, quando eu me dei conta, assim, que era, porque eu vim de berço católico, né? Foi interessante porque eu era muito jovem, era adolescente. Eu acho que nem adolescente, mas assim, bem jovem. Eu acho que se eu tivesse 13 anos era muito. E é interessante porque assim, eu me via na frente do Rio Nilo. Eu sabia que era o Rio Nilo. Eu sabia ali que eu estava olhando para o rio e que era aquele rio, não era outro, não era qualquer outro. E isso ali com 13 anos. Aquela consciência já vinha. Eu gostava, adorava, sempre gostei coisa egípcia, né? E sempre, nossa, adorava, tinha sarcófago, tinha umas pirâmides, tinha lá umas coisas, já na adolescência. E aí, na atualidade, digamos assim, há alguns anos atrás, essa vida se abriu para mim, o que eu estava fazendo, por que eu estava ali na beira do rio. E é interessante porque, assim, eu fiz algo que não foi legal. E eu me culpava ainda por ter, estando ali, né, olhando para aquele rio, ainda me culpando. Depois de muitos, eu acho que aí uma beira de mais ou menos 2000 anos. Eu acho que até mais, tem mais. Bota aí muito mais de 2000 anos. Então, olha isso, olha um padrão que fica ali, né? E eu, para poder elaborar isso, tem que levar para terapia, tem que entender como que é o impacto isso que traz, porque traz a Roseli hoje, né? Trouxe essa culpa da Roseli hoje. Então, elaborar isso para que aquela culpa seja sublimada, saia de mim, porque já foi. Aconteceu o que tinha que acontecer, já fiz a cagada lá atrás. Não vamos repetir, chega e ponto. Né? Encerra um ciclo. Teve uma outra, e essa assim, eu vou ser sincera, assim, dentro do autoconhecimento, eu fui ali lidando com isso. A gente não elabora muitas vezes, não consegue elaborar de um dia para o outro, tá? É ilusão ser muito rápido. Foi indo, né? Hoje essa questão aí já tá tranquilo, bem tranquilo, graças a Deus, né? Só que tem momentos que a gente precisa interiorizar tanto, entender tanto ali um contexto que tem aspectos, né, que o outro traz pra gente, né, que a gente, por isso que precisa passar, quando vê essas questões, precisa do auxílio de alguém, necessita, é muito importante para passar por esse desafio. Quando eu fui para Roma, né, na Itália, foi interessante também porque uma outra vida começou a se manifestar, né? Eu pisei lá,
E começou. Ah, eu tô na esquina de casa, tô na esquina de casa, quero ir pra casa, eu quero ir pra casa. E eu, gente, Roseli, você não tá. Você tá no você mora no Brasil, você é brasileira, você não tá em casa. Então, assim, ó, é uma briga ali, né? Com uma consciência que vem, que sobe do inconsciente, que começa a interagir aqui na cabeça, com você. Você começa a falar com uma questão mental que tá aqui, né? E aí, como que elabora isso? Como que faz para essa voz que tá aqui ecoando, né, na cabeça, ela ou parar ou acontecer alguma coisa, né? Para que isso veja o que, que tem para fazer, o que para olhar e depois ela calme, né? E aí, quando eu tava lá na Itália, andando lá, passeando, né, fazendo turismo, essa voz estava sempre ali comigo, ressoando. Eu tô na esquina de casa, eu tô perto de casa, eu tô perto de casa. Tá bom, filha, você tá perto de casa, tá bom, já entendi que eu nasci na Itália em alguma vida. Agora, né? Tá, vou fazer o quê? Ok, quando eu chego ali no Fórum Romano, que hoje ele tá, né, tem ali a parte histórica das ruínas e tal, né? Aí vem a sensação, ai, cheguei em casa. Bem assim, bem plena, cheguei em casa. Então é aquela vida que morou ali, né? Que comungava ali daqueles hábitos, da rotina, tudo. E é interessante porque depois, quando passou, né? Ok, voltei para casa. E aí, numa sessão, né? De barra de axis, ainda por cima, minha primeira sessão de barra de axis, essa vida surge. Já estava aparecendo, gente, né? Eu acho que quando eu fiz a sessão foi tipo uns 6 meses depois de ter viajado, né? Então isso, você vê como que ela já começa a subir? Não é por acaso? Então, num lugar que eu estive, fez com que aquilo começasse do meu inconsciente a pulsionar para subir. Essa pulsão que vem do inconsciente sobe, né, para aquela faixa do iceberg que está submerso, para o consciente que está ali na parte externa da água. Então são questões ali que elas furam uma barreira de proteção, tá? Pra gente, do ego, pra gente, né, lidar, ancorar com essa vida, tudo. Então ela fura uma barreira e vai trazendo ali, às vezes, pequenos contextos para que a gente tome consciência. Aí, durante a sessão de barra de axis, que eu falo que só acontece comigo as coisas. Só acontece comigo, mas assim, é interessante porque é bem diferente. Aí essa vida veio, né? Me mostrou como que foi, como que era a minha vida, o que eu tava fazendo, o pé na jaca que eu tava enfiando, né? E tudo mais. Foi muito impactante, muito impactante. Lidar assim, nessa vida, não, graças a Deus, não matei ninguém. Mas na outra matava, né? E era a coisa mais simples do mundo. A gente matava o outro como mata mosquito, mata pulga. E trazer consciência, ai, graças a Deus, passou. E uma coisa que veio muito repetido nessa sessão de barra de axis, enquanto eu tentava me acalmar, porque foi a primeira experiência assim mais impactante, a outra eu só tinha visualizado, né, ali na frente do Rio Nilo, só visualizei e não sabia o porquê que eu tava ali. Agora essa, né, que veio, né, durante as barras de axis, eu precisava entender o contexto, eu precisava entender a história. Por que que eu fui lá, né? O que que eu estava fazendo? Como que eu posso sublimar isso? E é uma das coisas que, assim, me falava, né? Nova vida, nova oportunidade. Isso eu não esqueci mais. Nova vida, nova oportunidade.
ficou repetindo na minha cabeça até eu me acalmar. Porque isso daí eu não tava, né? Eu não era nem terapeuta ainda, né? Não tinha passado pelas coisas que eu passei. Tava no começo nem no começo da carreira. Nem sabia, nem tinha ideia que eu ia começar como terapeuta. Mas aquilo foi uma jornada de início para a terapia. Então não veio por acaso, veio porque eu precisava elaborar aquilo, entender o contexto que eu estava para poder sublimar dentro da terapia. Ser terapeuta para poder sublimar aquela vida. Então são contextos muito complexos, né, que a gente precisa entender. E eu fiquei assim, normalmente, quando eu tenho acesso a alguma vida, eu fico ali com o peito apertado, doído, né? São questões assim que trazem ali uma questão traumática, né? Passar uma semaninha, elabora, né? A gente vai elaborando, né? As questões e depois passa, graças a Deus. Que não pode ficar no rancor, na mágoa, no ódio, na vingança, na culpa, né? No autoflagelo, né? Se culpando por questões lá que estão lá atrás. E muitas vezes aí entra, né? No processo de autossabotagem, né? Na vitimização, tá? Já aconteceu também de cliente minha. E assim, hoje a gente vai entendendo como que funciona a pessoa, né? E não, eu não falo mais. Mas às vezes normalmente eu tenho acesso, dependendo da técnica que eu tô usando, eu tenho acesso à informação da pessoa, de alguma vida que ela precisa estar limpando ali aquela vida, né? E, né, teve uma ocasião que eu falei para uma moça e ela usou aquilo de uma forma contrária para como ela ficar na posição de vítima. Então daí eu falei, opa, não falo mais. Não conto mais. Mas tem aí, não sei quando a pessoa vem aí mais aberta, que se aparecer eu acabo falando, mas mesmo assim, dependendo, acaba traumatizando e a gente precisa elaborar isso, né? Por isso que é muito impactante, às vezes, alguma coisa que vem, né? E precisa elaborar, porque traz muita dor, é um campo de dor, de informação. Normalmente todas as que eu vi, tanto minha quanto a dos outros. Salvo as exceções, porque como é para limpeza, eu tô trabalhando com limpeza energética, vai limpar onde? Onde tem os desafios. Não vai me mostrar uma vida que foi, né, mais melhorzinha, assim, né? Que viveu na Índia, que era hinduísta, que estava fazendo bem, que era monge, que era alguma coisa. Não, nessa vida que precisa ser vista, porque essa daí tá tranquilo, mas é aquela onde a gente pisou na bola. É essa que precisa ser limpa, é essa que precisa, né? Se ela sobe, é essa que precisa ser organizada aí, trabalhada emocionalmente aí, racionalizando, né? Racionalizando não, mas elaborando a consciência que vem para poder sublimar, poder melhorar e atuar. Como eu falei, para mim, a encarnação que me mostrou lá na Itália, ela transformou também toda a minha jornada. Porque eu não imaginava que um dia eu ia virar terapeuta. Então, para poder sublimar aquela vida, a gente vem para trabalhar em prol da vida do outro. Enquanto lá eu tava matando, hoje eu tô ajudando. E é assim, é uma caminhada. Foi impactante para mim saber disso. Fui elaborando essas questões, né, internas, trouxe para consciência. Hoje eu falo com tranquilidade. Quando, né, que eu cheguei lá, no Fórum Romano, comecei a caminhar por aqueles lugares, aquilo... Ah, vou falar. Quando eu comecei a caminhar por aqueles lugares e me senti bem, né, naquela época, lá faz, acho que 5 anos atrás, que eu fui para Itália, eu já tinha ideia que eu já tinha nascido lá. Bom, aconteceu alguma coisa aqui. E quando eu entro também no Coliseu,
eu me sinto bem. E sendo que foi ali um ambiente de extrema tortura, né? Aquilo trouxe assim, nossa, teve um momento que eu até pus a mão na parede, eu queria ler a energia dali, né? Fazer uma psicometria, alguma coisa, e não consegui, porque eu tava, nossa, eu tava de boa ali. Aí depois, né, quando eu fui lá, fiz a sessão e que aquela consciência veio, nossa, eu tava lá porque eu tava assistindo, né? Eu assistia a violência que tava lá. E pra mim aquilo era de prazer. Foi a mesma sensação que eu tive, tranquilo. E é por isso que muitas vezes, quando vem uma vida, impacta a gente. Né? O que houve na semana passada. Gente, a gente teve aí o eclipse, né? Solar. Que nem eu falei até nos stories, como que tá o eclipse aí pra você, porque aqui tá, o bicho tá pegando, né? Quem me acompanha. Foi muito intenso. E de todas, assim, que eu vi, essa pra elaborar foi mais impactante também, né? Porque trouxe um conteúdo, que nem eu falei, às vezes a gente tem um contato com alguém, um contato com alguém que veio, né, contigo aqui nessa jornada, mas que você encontrou lá atrás. E aí, isso impacta, né? Seja amores, seja dores, aquilo impacta. E assim, essa foi no Japão, né? Essa encarnação que eu vi semana passada foi no Japão. E aí teve aí todo um contexto, né? Num feminino, né? Abusado na época, pelo feudalismo. Então tem questões históricas também que entram também. E aí, para eu elaborar isso, foi desafiador. Essa semana foi tensa. E foi a base de muito choro e ranger de dentes. Não foi fácil, né? Foi um desafio superado, graças a Deus. Por isso, eu precisei também do contato de outra terapeuta para poder me ajudar na elaboração, né? Daquilo que eu precisava, né? Daquilo que eu estava vendo. E deixar aquela vida do passado lá no passado. Então, esses impactos na gente, e olha que eu tenho conhecimento, gente. Já tinha passado por 5 e me impactou, né? Trazer ali um contexto de dor, de sofrimento daquela vida que já estava tentando também. Lembra que eu falei? Ela tenta subir, sai do inconsciente, ela vai fazendo um caminhozinho para ir para o consciente. Então, eu já estava vendo figuras japonesas, né? Já estava ali com essas questões, alguns insights. Aí, do nada, né? Ela veio. Gente, veio eu tomando café da manhã, tá? É simples assim, não foi, ai, fiz alguma coisa para lembrar, tomei ayahuasca para lembrar. Não, foi tomando café da manhã. Terminei de tomar café da manhã, eu sinto uma energia me envolvendo, fecho o olho, eu pensando que eu ia receber ali uma energia gostosa, recebo todo o impacto daquela visualização daquela vida. As lágrimas começaram a descer, né? Foi um período ali de tensão, né? Que essa semana deu. E foi difícil elaborar, porque assim, por isso que a gente precisa da mão do outro, principalmente de pessoas que têm espiritualistas, psicólogos, terapeutas, né? E espiritualistas, porque se você for para um psicólogo, para uma pessoa, né? Um psicanalista que não acredita em vida passada, que só fica nessa vida, você vai para o psiquiatra e vai começar a tomar remédio. Simples assim. Simples, para poder dopar aquela dor que você viu. Antes o medicamento do que elaborador. Então, isso quando surge, trouxe todo o impacto de dor, de sofrimento daquilo que eu visualizei, né? Que foi um campo de luta, de batalha, de morte. Então,
aquilo surgiu assim e eu não conseguia parar de chorar. Graças a Deus também como terapeuta tem ferramentas, né, para poder liberar, limpar aquela energia, né, daquela vida. Mas muitas vezes você vê como que a gente sofre essa influência do inconsciente sem ter ideia que está sofrendo. Às vezes você pode sentir aí alguma tristeza, alguma coisa, uma sensação e falar, não sei por que eu estou sofrendo, não sei o que está pegando, o que está acontecendo. E às vezes pode ser uma vida aí, aquele pacote de informação de sentimento que ela tenta submergir, né? E muitas vezes essa semana, como eu falei que foi desafiadora, não só por rememorar, sentir todo o impacto emocional dessa vida, mas também porque essa vida é como se ela quisesse ficar à frente da minha, ela quisesse, né, tomar as decisões por mim. E aí eu falava, não, peraí, quem manda aqui sou eu. Vai para baixo, volta pro inconsciente. Só que assim, não é assim de uma hora para outra, vai ancorando e cada um tem o seu jeitinho, né? Se você aí já passou por alguma coisa muito parecida, né? Vai ter seu jeito. Comigo é dessa forma. É uma semana para elaborar, para poder subir, trazer a consciência que tem que trazer e ela retornar para onde ela está, né? E isso a gente vai trazendo consciência, a gente vai trazendo expansão, né? Por que que a gente sofre sem saber? Por que que a gente se relaciona com as pessoas? É para amar de novo. Porque aquele conteúdo lá que foi, né? A gente na psicanálise fala recalcado. Aquele conteúdo que tá lá no inconsciente, fique no inconsciente. Se ele vem, ele surge só para trazer consciência e fique lá. Mas, né, que nem o Jung fala, né, até que você não tome consciência, o inconsciente te domina, governa a tua vida e faz aí. E muitas vezes a gente faz as coisas, sente as coisas sem ter a mínima noção de onde vem. Ou tem um amor muito grande pela pessoa, ou tem um ódio muito, muito mortal pela pessoa e não sabe por quê. E aí, com vocês? Alguma pergunta? Já passaram por algo similar? Me contem aqui. Porque cada uma que, assim, que eu passei, graças a Deus, assim, eu consegui elaborar, tive, né, pessoas sempre amparando para poder não me misturar com aquela vida, né? Ela tá aqui, faz parte, né, desse contexto aqui que tem no meu pacote de informação, mas hoje a melhor vida que eu vi é essa, então eu tô feliz da vida, né? A minha melhor vida é a atual e com certeza de vocês também. A melhor vida é a atual, né? Não queira voltar no passado, né? Só para desbilhotar. E o que eu fui no passado? Fui princesa, fui dama, fui não sei o quê. Não, gente, peraí que tem que traz questões aí de bagagem muito grande, né? Não vão olhar para isso só por curiosidade, não, porque ele é bem, muitas vezes, muito impactante, normalmente, né? E lidar com esses desafios aí é um campo de, muitas vezes, que por isso que tá lá embaixo, por isso que tá bem consciente, naquela geleira bem grande, na parte bem grande, tá lá. Quantas vidas a gente passou, quantas vidas a gente vai passar, quantos desafetos que a gente teve, quantos desafetos hoje que a gente já pode começar a pensar na melhora, pra gente não precisar voltar com essas pessoas. A gente faz até por egoísmo, né? A gente começa a se dar bem com todo mundo por egoísmo, né? Não precisar voltar, para não precisar elaborar uma vida com aquela pessoa. Então, assim, façam
de todas as experiências que eu tive é desafiador? É. Lidar com esse banco de informação, esse banco de dados do inconsciente é um desafio, né? E muitas vezes a gente, né, mesmo aqui no consultório, pega e vai entendendo como que é a dinâmica, né? O campo da constelação também, que ajuda muito a trazer consciência, né? A liberar processos inconscientes, a gente repete sem ter a mínima noção disso, para poder melhorar. Então, assim, gente, de todas que eu vi minha, né, desde lá, que nem eu falei, né, ter ali perto dos 13 anos, vendo ali no Nilo, no Egito, eu não vou falar, porque assim, de cada uma particularidade, porque senão assim, vou me estender muito, é um campo de dor, né, encerramos lá, fique no passado. Fique no passado, só trago um pouco de consciência só para ter ideia, mas hoje falando é muito mais tranquilo do que na semana da elaboração, né? Para elaborar é mais sofrido, é mais desgastante. Depois que elabora, que sublima, aí tá tudo bem, né? Aí a gente vai melhorando. Mas a gente tem que olhar para certas questões, muitas vezes, que às vezes está na fala, às vezes está num campo do inconsciente, mas sai através da fala da pessoa. E a gente consegue olhar para isso também. Não precisa chegar, né, a lembrar, né, de uma vida passada na plenitude ali, num flash, normalmente vem flash, mas a gente pode aí, já com algum conteúdo que você traga, fazer alguma elaboração, né, para poder melhorar aí as suas questões e poder, às vezes, conviver com a pessoa, né, porque, gente, não dá, é insano nutrir um ódio tão grande nessa encarnação por conta de alguém que você visualizou, né, no passado e que te fez mal. E às vezes a pessoa, como a pessoa não sabe nessa encarnação que ela fez mal no passado para você, aí você trata ela com desdém, né, às vezes com agressividade, e a pessoa não entende porque é agressiva. Nossa, como ela é meio estranha, ela é meio chata, né? Ela é meio difícil de lidar. E a pessoa não sabe, às vezes ela gosta de você. A gente tá falando dessa vida, né? O passado foi, a gente sublima, a gente melhora. Bom, muitas das coisas a gente tem que trazer a consciência para elaborar. Se você tá com algum desafeto, alguma questão do passado que às vezes vem, né? Sobe. Eu tô aqui. Tenho o meu campo de experiência, né? Daí você pode agendar aqui comigo. A gente faz as sessões para poder elaborar isso aqui, poder liberar, né? Liberar e melhorar aí a tua vida, trazendo muito mais leveza, né? Para essas questões aí que trazem, que perturbam essa vida, perturbam o consciente, sem ter que tomar remédio, né? Porque daí você vai comentar isso com o psiquiatra, muitas vezes você não consegue, ele vai te chamar, vai te chamar de doida não, vai te, tipo, induzir a tomar remédio, toma um remedinho aqui para baixar essa violência, né? Essa depressão, e tá num outro campo, não tá num campo muito mais sutil de informação, e que daí a gente pode, né, ter algum acesso e poder trabalhar essas questões. Gostaram? Tem alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem saber que eu não falei? Me falem. Tá tudo certo? Espero que tenham gostado. São experiências, né, de vida para poder
né? Por isso que eu tô assim, tô colocando, tô abrindo um pouco, né? Não vou abrir nos detalhes mais por conta, assim, porque senão fica muito pesado. Hoje é a melhor vida e tá tudo bem, tô feliz da vida. Graças a Deus a gente reencarna num outro corpinho, sem lembrar, só vai recordando porventura alguma coisa para ficar bem leve. Excelente. Obrigada, Dê. E bom, espero que eu tenha sanado algumas dúvidas, né? Alguns questionamentos. Qualquer coisa pode me chamar no privado se às vezes você tem ali alguma questão também, quer comentar, né? Não quer comentar aqui no aberto também. A gente pode, né, marcar e elaborar tudo isso juntas, tá bom? Então, gente, boa noite, abençoada noite para todos. E até, eu acho que quarta-feira que vem eu acho que dá para fazer. Vamos ver, eu tô com uma questão aí em aberto, mas eu dependo de outra pessoa. Qualquer coisa semana que vem eu aviso na terça. Tá bom? Beijo no coração de cada uma e que tenha muita luz, muita vida, muita luminosidade em todas as vidas de vocês, em todas as dimensões, espaço de tempo, período, localização, que vocês sejam ali muito felizes. Edila, querida, tô encerrando a live agora, mas fica gravada, assiste, que é bem legal, tá bom? Fiquem com Deus, abençoado seja aí a vida de vocês, esta vida e todas as outras que vocês tiveram. Fiquem com Deus, fiquem na paz.